Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos voltar a falar de Enneagramas, só que desta vez vamos abordar os tipo 1, tipo 2 e tipo 3 do Enneagrama. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio, o 82º do teu podcast preferido. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é de facto o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. Pois é, que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente e desta vez estamos numa série de episódios onde estamos a falar sobre Enneagramas. Até agora vimos de uma forma introdutória o que é o Enneagrama, como funciona e como podemos ir além personalidade ao conhecermos em detalhe qual é o nosso tipo de Enneagrama. Hoje vamos continuar esta viagem por um terreno que é tão rico quanto cheio de armadilhas. Vamos falar dos 3 primeiros tipos do Enneagrama, mas não se preocupem. Estou aqui para vos servir de guia e juntos vamos desvendar os mistérios destas 3 primeiras personalidades fascinantes. Lembram-se que na última vez que nos encontramos aqui, mergulhamos de cabeça nas águas profundas do Enneagrama, essa bússola que nos ajuda a navegar pelos oceanos da personalidade humana. Se por acaso perdeste este episódio, faz um favor a ti mesmo e dá um salto ao episódio anterior e escuta-o. Vai valer a pena, prometo-te, e vais entender o contexto. É fundamental teres essa bagagem para compreenderes melhor os tipos que vamos explorar aqui no episódio de hoje. Então vamos lá, sem mais delongas. Imagina um mundo onde cada pessoa é um universo único, com as suas idiosincrasias, virtudes e, claro, os seus pequenos defeitos, os seus medos e as suas características comportamentais. No episódio de hoje, como já disse, vamos focar-nos nos 3 primeiros tipos de Enneagrama que são tão distintos entre si quanto o são as cores primárias numa paleta do pintor. Vamos começar pelo tipo 1, o perfeccionista. Sabes aquelas pessoas que têm um radar para imperfeições e vivem com a régua e o compasso na mão para que tudo esteja no seu devido lugar? Sim, é exatamente esse o tipo de espírito do tipo 1. Mas não confundam essa busca pela ordem com a falta de coração. Na verdade, é um amor pelo mundo que os move, um desejo de criar um mundo melhor. Depois vamos falar do tipo 2, o cuidador. Os cuidadores são o coração pulsante da generosidade, sempre prontos a estender a mão. E às vezes até o pé se for necessário. Pensem num amigo que aparece com uma sopa quente quando estão doentes, ou aquela tia que insiste em alimentar-vos até não poder mais quando lá vão almoçar. O tipo 2 é a personificação do amor incondicional, mas como tudo na vida, é preciso cuidado para não se perderem no cuidado aos outros. E depois vamos também falar do tipo 3, o empreendedor, aquele que não foge de um bom desafio e cuja lista de tarefas é mais detalhada que um manual de instruções de um foguetão. Os realizadores ou empreendedores são movidos pelo sucesso e muitas vezes são a personificação do brocardo popular. Quem não é visto não é lembrado. Mas vamos falar deles em detalhe. Já conseguiram perceber que cada tipo tem as suas peculiaridades. Esta pequena introdução vai servir para este episódio e os próximos, em que vamos falar sobre os vários tipos que tu podes encontrar em detalhe no livro Além Personalidade,
que eu lancei e que vai esmiuçar tudo ao pormenor para tu poderes fazer uma das mais fascinantes viagens a ti mesmo, onde te vais autodescobrir e aprender a lidar com o teu tipo no Enneagrama. Podes encontrar o livro Além Personalidade em qualquer loja da Amazon. Os perfeccionistas, tipo 1. Vamos entrar no mundo enigmático do tipo 1. Os perfeccionistas, que em toda a jornada pelo Enneagrama representam a essência da ordem, da correção. Imaginem uma balança em que de um lado temos a precisão de um relojoeiro e do outro a rigidez de um professor de gramática. O perfeccionista jamais vai deixar passar um deslize ortográfico, jamais vai deixar passar um detalhe. Jamais vai deixar de ver tudo ao pormenor. O habitat do perfeccionista é a sua ânsia pela perfeição. Estes indivíduos são os mestres da autodisciplina, os guardiões da moralidade e os paladinos da eficiência. Portam-se com uma postura de quem sabe o que está certo, o que é adequado, e esperam impacientemente que o mundo gire segundo o compasso e a sua própria régua moral. Para eles, a vida é um eterno borrão a ser limpo, a ser corrigido, a ser aperfeiçoado. Para eles, a vida é uma dissertação em constante revisão até um dia ser uma obra perfeita. Mas os medos do tipo 1 são como fantasmas que dançam nas sombras, porque estão constantemente a persegui-lo. O medo de falhar, o medo da imperfeição, o medo de não ser suficiente. São tudo medos que rondam as suas mentes, como os ditos fantasmas a aparecer em qualquer canto, em qualquer lugar. O tipo 1 sente-se a falhar na sua integridade e retidão sempre que não atinge estas capacidades de ser perfeito, de não falhar, de responder ao julgamento dos outros. O que os faz tremer nas bases é exatamente esse tipo de julgamento. Serem julgados como negligentes, incompetentes ou, pior ainda, como medíocres é a pior coisa que pode acontecer ao tipo 1. Eles são como escultores que tentam esculpir a obra-prima, criar uma vida ideal, onde cada detalhe reflete uma pureza no seu empenho. Desejam um mundo onde a justiça e a perfeição não sejam apenas uma aspiração, mas uma realidade tangível e atingível. Mas vamos ao que interessa. As histórias e os comportamentos que ilustram estas almas em busca da perfeição são exemplos vivos da vida de um perfeccionista. Imagina a Ana, uma bibliotecária, que cataloga os livros com uma precisão que faria um cirurgião sentir-se orgulhoso. Ela que, ao encontrar uma vírgula fora do lugar, sente um arrepio na espinha e não descansará até que a gramática esteja impecável. Ou então, imaginem-se numa fila de supermercado e observem aquele indivíduo meticuloso a organizar as compras na passadeira rolante por categoria, por tamanho, criando até uma certa simetria digna de uma exposição de arte moderna. Este é o perfeccionista na sua essência. Aquele que não apenas alinha os sapatos por cor e ocasião, mas também se dedica a criar listas para organizar as listas que ele já fez no dia anterior. E quem não tem um amigo ou um familiar que seja um perfeccionista, que esteja constantemente a planear tudo. Todas as viagens têm que ser planeadas com antecedência. O roteiro mais parece um mapa do tesouro detalhando cada minuto da aventura. Os perfeccionistas não deixam nada ao acaso. Portanto, ao cruzarem-se com um perfeccionista, saibam que estão diante de alguém que considera a vida uma obra de arte e que exige uma constante e meticulosa atenção aos detalhes. E lembrem-se, enquanto desse lado apenas sonham com o mundo, os tipo 1 estão lá de mangas arregaçadas a tentar torná-lo uma realidade. Um erro de cada vez. Os cuidadores, tipo
2. Os tipo 2 são autênticos maestros da empatia, altruístas natos, os nossos amados cuidadores. Estamos a falar dos indivíduos que exalam boa vontade, bondade, que têm o dom de cuidar dos outros com uma generosidade quase angelical. Mas antes de mergulharmos nos seus medos e desejos mais íntimos, permitam-me pintar-vos um retrato mais completo desta personalidade tipo 2, que acaba por ser um bálsamo para o tipo de sociedade egoísta em que nós vivemos. O tipo 2 é aquele amigo que aparece com a sopa quando tu estás doente, que escuta os teus desabafos até altas horas de madrugada, que parece ter um sexto sentido para as tuas necessidades antes mesmo das tuas palavras se exprimirem. São empáticos, generosos, prestáveis. São cuidadores até ao tutano. Contudo, como tudo na vida, até a generosidade tem um lado mais sombrio. E esses medos que assombram estes anjos terrenos são os medos de serem considerados desnecessários e a ideia de que a sua existência pode ser dispensável. Sentem-se até arrepiados só de pensar que ninguém precisa deles. Os tipo 2, os cuidadores, anseiam por serem indispensáveis, por serem o porto seguro de alguém, por serem a pessoa sem a qual o barco da vida de outrem não navegaria com tanta suavidade. O desejo que aquece o coração de um cuidador é, sem dúvida, o reconhecimento, a apreciação sincera pelos seus papéis de cuidadores, de dadores incansáveis. Eles querem sentir-se amados, querem sentir-se apreciados, querem sentir que são a cola que mantém tudo junto. Claro que, como qualquer ser humano, os cuidadores caem em armadilhas de excesso. Quando o cuidar dos outros se sobrepõe ao cuidar de si mesmos, quando as necessidades alheias falam mais alto do que as próprias necessidades, meus amigos, aqui vem o burnout do cuidador. É quase como evitar que o cuidador acabe exausto, sem nada para dar, como se fosse uma Madre Teresa após uma tour mundial. A resposta para o cuidador está na procura constante de um equilíbrio, na sabedoria de saber estabelecer limites. Os cuidadores precisam de aprender a dizer não. Devem, claro, cultivar a autossuficiência e a habilidade de encontrar alegria e satisfação em si mesmos, não apenas no serviço aos outros. E é muito difícil para eles aceitar que o amor e a apreciação não são moedas de troca. Além disso, é fundamental para os tipo 2 desenvolver uma consistência do eu, uma consciência interna. Devem aprender a expressar a sua raiva de forma saudável, as suas dores, e isso, de facto, para o cuidador, é uma tarefa muito difícil. Portanto, para os cuidadores que são ouvintes do Quem Cala Consente, a mensagem que vos deixo é: cuidem de vós como cuidam dos outros. Lembrem-se que são humanos, não super-heróis. Os empreendedores. Tipo 3. O último tipo que vamos falar no episódio de hoje é o tipo 3 do Enneagrama, os autênticos empreendedores, uns autênticos alquimistas da eficácia que transformam o chumbo do esforço no ouro do sucesso. São aqueles que, ao entrarem numa sala, irradiam confiança que quase se pode tocar, como se fossem vestidos por um fato invisível de carisma, de conquistas e vitórias. Os tipo 3 são a personificação da ambição, são movidos pela força interior que parece que nunca esmorece, parece que têm energia para dar e vender. São os indivíduos que vislumbram o pódio em cada projeto, que querem competir, que veem cada dia como uma nova oportunidade para provar o seu valor. Mas, caros ouvintes, o que os impele a esta incessante busca pelo sucesso é maioritariamente o medo. O medo pungente de serem vistos como fracassados, de não corresponderem à imagem do sucesso que projetam para o mundo e para si mesmos. E por falar em imagem, os tipo 3 são mestres na arte da metamorfose.
A cada grupo social, a cada novo desafio, eles sabem adaptar-se, apresentar um eu diferente, mas sempre impecável, sempre no topo e preparado para subir ao pódio em primeiro lugar. Só que atenção, esta habilidade camaleónica do empreendedor vem com um preço. A confusão que ele próprio tem sobre a sua própria imagem faz com que muitas vezes ele nem saiba quem ele é, nem sabe qual das versões que mostra ao mundo é a real. O que é que podemos fazer para ajudar estes campeões a desacelerar sem sentirem que estão a abandonar uma corrida? Em primeiro, é fundamental que o tipo 3 reconheça que a pausa não é sinónimo de derrota. Afinal, até um carro de corrida precisa de parar nas boxes. Até um carro de corrida precisa dos seus pit stop obrigatórios. Para o tipo 3, a autenticidade deve ser o norte. O tipo 3 deve questionar-se. Estou a fazer isto porque é verdadeiramente importante para mim ou porque quero manter a imagem de sucesso? A resposta a esta pergunta pode ser o primeiro passo para uma vida mais equilibrada e autêntica para um tipo 3. Portanto, aos tipo 3 que me estejam a ouvir neste momento, não tenham medo de se olhar no espelho. Não tenham medo de ver além da máscara do sucesso. Lembrem-se que até o sol se permita um descanso, dando espaço para que a lua possa brilhar. Remate dos 3 primeiros tipos. Devo confessar a todos que quando comecei a escrever o livro Além Personalidade sobre o Enneagrama, senti que estava a fazer um roteiro para um filme, porque falar dos 9 tipos do Enneagrama é falar da humanidade, é falar de cada uma das pessoas que existe. E tu podes ter acesso a esse livro neste momento em qualquer loja da Amazon. No entanto, eu preparei o episódio anterior e este e os que vêm a seguir para que tu possas perceber o que é o Enneagrama, perceber o que são os tipos de personalidade do Enneagrama, antes mesmo de te aventurares a explorar mais, a descobrir-te, a criar um plano para tu viveres em pleno. Hoje falamos do tipo 1, os perfeccionistas, os seres que andam pelo mundo com uma régua e um manual de instruções debaixo do braço. Aqueles que têm que praticar a autoaceitação e flexibilizar os padrões internos de exigência. Hoje falamos dos cuidadores, aqueles altruístas e generosos que não pensam 2 vezes antes de abrir a própria casa para acolher um exército de gatos vadios. No entanto, que tenham de cultivar o amor próprio, a autossuficiência deve ser usada como um mapa do tesouro para esta gente de coração generoso. E depois terminamos com o tipo 3, os empreendedores, os realizadores, aqueles que transformam limão em limonada, aqueles que já estão a vender à vizinhança e ainda estão a preparar o belo refresco. Estes precisam de umas práticas de mindfulness, de meditação como ferramenta para que a jornada do seu crescimento seja mais equilibrada, para descobrirem a autenticidade, para saberem exatamente quem são. Agora, guardem bem estas estratégias, pois são elas que ajudarão a navegar as águas da personalidade. No próximo episódio, continuaremos esta jornada e falaremos sobre os tipos 4, 5 e 6. Até lá, façam uma pausa, respirem fundo e reflitam qual destes 3 primeiros tipos se parece convosco. E se nenhum deles se parece convosco, quais pessoas à vossa volta podem ser identificadas a cada um destes 3 primeiros tipos que falamos hoje. E cá estamos nós, prestes a fechar mais uma sessão de pura introspeção, de crescimento pessoal, típico aqui no teu podcast Quem Cala Consente. Foi uma viagem fascinante sobre os tipos 1, 2 e 3. Mas o Enneagrama tem 9 e nós vamos regressar a esta temática. Agora, um apelo direto ao coração dos cuidadores, à perfeição dos perfeccionistas
e à competição do empreendedor. Se gostas deste episódio, se queres ser o primeiro a partilhar, ou se encontraste perfeição no que te foi transmitido, não te esqueças que está na altura de partilhar este podcast. Não só este episódio, mas o podcast em si, com todas as pessoas que tu considerares que necessitam de conhecer-se, que necessitam de ir mais longe, que querem ter um plano para viverem em pleno. Agradeço a todos vós que me dão o prazer da companhia em cada um dos episódios, que se permitem ser parte desta caminhada e que me permitem ser parte da vossa transformação. E é por aí estares que eu te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Agora é só partilhares, comentares, dá-me feedback e fala-me de ti. Nunca te esqueças que se precisares, eu estou deste lado, como de costume. Diz-me de ti, conta-me o que precisas, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.